Google 5, a gente leu aqui sobre capítulo 19, tem, né, de administração. Olivia do Charnov. Administração do quê? Oi? Administração do quê? Do livro do Charnov. Aham, mas capítulo? Administração de conflitos. O Everton vai começar falando sobre os tipos de conflitos. Vou explicar vou falar sobre conflitos. O que é conflitos? É desacordos entre partes e organizações. Um primeiro conflito é o conflito 350. O primeiro conflito é o conflito interno, que é entre indivíduos. São entre indivíduos do mesmo grupo, né? E o segundo é o conflito entre indivíduos da mesma empresa, que eles entram em desacordo. O conflito entre indivíduos e grupos, que é um indivíduo de um grupo que não entra em acordo com um grupo, então gera um grupo meio que exclui esse indivíduo. E o conflito entre grupos, que é na mesma empresa, que eles têm um certo desacordo na mesma empresa. E o conflito entre organizações que faz parte da mesma empresa, só que são organizações localizadas em outros lugares, tipo uma organização no norte com uma organização no sul. E elas meio que têm um certo conflito de desentendimento. Que é como se, por exemplo, o RH estivesse dando mais prioridade ao sul. Aí eles começam a falar, o norte começa a não gostar disso. E o Giovanni vai falar. Vou falar sobre as fontes de conflitos. São 6 fontes, né? Tem bastante, mas só que eu vou falar só 3 porque o tempo é curto. As fontes de conflitos. A primeira fonte de conflito é tipo diferença de metas. Por exemplo, são várias organizações, no sul, no norte, e o dono da empresa, por exemplo, fala assim, a empresa do norte tem que ter uma meta de vender 100 carros, e a do sul tem uma meta de vender 70 carros. Aí a empresa do sul se sente diminuída, né? Porque está dando prioridade à empresa do norte, porque o dono da empresa acha que lá o pessoal vende melhor, lá o pessoal é mais profissional e trabalha melhor. E também tem competição pelos recursos. Por exemplo, são vários departamentos. E o chefe, o dono da empresa, disponibiliza sempre um tanto de renda para gastar, para usar. E esses departamentos precisam dessa renda, desse capital para usar, né? E nem sempre tem para todos. E acaba, tipo, um ficando com a maior parte, outro com a menor parte, e gera conflito também. E outro tipo aqui, desacordo quanto aos padrões de desempenho. Que é assim, um grupo, né, só pode desempenhar o papel dele dependendo do outro grupo. E como ele está dependendo do outro grupo, ele quer que o outro grupo faça um bom desempenho, para o desempenho dele ser um desempenho legal também. E como ele depende do outro grupo, às vezes não chega ao resultado, né, que queria. Então aí acaba tendo mais um desacordo aí entre as partes, causa o conflito. Agora a gente vai falar sobre as estratégias dos gerentes conflitos. O primeiro é afastamento, porque os gerentes desejam evitar
teve que lidar com os problemas, algumas vezes acreditando que o problema desconsiderado simplesmente desaparecerá. O segundo é o conforto, que os gerentes desejam satisfazer pelo menos parte do problema de cada um. O meio termo, que os gerentes desejam chegar às raízes da causa do conflito. E abrandamento, que os gerentes desejam enfatizar e harmonia na organização. Agora eu vou falar das mudanças organizacionais. O que ocorre quando tem as estratégias nas empresas? A mudança, ela traz conflitos e resistências para a organização. Porque o medo da mudança ocorre ameaças, porque ela vai interferir no status do colaborador. Por isso que existe o desenvolvimento organizacional, que ele o quê? Ele enfatiza o método para a administração da empresa. Primeiro que é o desenvolvimento organizacional. O desenvolvimento organizacional ele vem para enfatizar o método para a discussão sobre o tema, sobre o conflito que ocorreu na organização. Por isso que eles acabam ocorrendo o quê? Reuniões, um fórum que ele é controlado pode ser pelo próprio gestor. Na verdade, ele sempre tem a ajuda de um consultor. Você pode contratar um consultor de fora ou até mesmo um próprio funcionário do RH. Esse gestor, ele vem fazer o quê? Ele vem fazer um estudo de caso, por que está ocorrendo esse conflito dentro da organização. Então, todas as pessoas vão opinar, dar críticas, por que está acontecendo isso, por que ocorrem esses conflitos. Então, o consultor, ele vem para estar conversando com o gestor, para ele estar aprendendo a analisar os problemas e identificar as soluções e possíveis fatos que podem ocorrer devido a esse conflito. Hoje ninguém está isento de conflito, todas as empresas elas sofrem e também se beneficiam com os conflitos, porque através desses conflitos é possível tirar grandes lucros e resultados do que ocorreu esse conflito. Ela pode liberar a energia criativa e potencial da inovação. A habilidade do gerente é introduzir e cumprir os métodos da administração que determinará o impacto que o conflito ele terá sobre a empresa. Agora a Tati ela vai falar qual é a visão do conflito atualmente. Bom, o conflito tem o seu lado positivo. O conflito é fonte de ideias novas que pode levar discussões sobre determinados assuntos, o que se revela positivo, pois permite expressão de diferentes pontos de vista, interesses e valores. Então, tudo isso que eles falaram, eu posso levar no meu dia a dia, no meu emprego, na minha escola, até a vida particular. Oi? Continua, fica tranquilo. O conflito tem opiniões diferentes, né, no caso. A falha da comunicação. E é isso. Eles falam sobre os conflitos. Hoje em dia é muito atual, às vezes você entra em contradição com a mesma pessoa, como ele falou aqui sobre indivíduos. Às vezes eu trabalho no departamento, essa pessoa trabalha no mesmo departamento, por exemplo, para RH. Eu tenho dificuldades de lidar com ela, porque ela pensa de um jeito, eu penso de outro, então a gente vai entrar em conflitos. Ou então, por exemplo, indivíduos com grupo. Às vezes eu tenho uma dificuldade com o grupo do RH. Eu não consigo dialogar com eles, eu não consigo ter um alinhamento.
entre grupos, eu tenho uma dificuldade. Por exemplo, eu dependo do departamento pessoal, mas ninguém do departamento pessoal está disponível para estar me ajudando. Ou pela organização, depende de outra distribuição, mas ela não se dispõe a nos ajudar ou então ter esse relacionamento interpessoal. Hoje em dia a gente pode ver esse conflito entre a gente. Às vezes a gente discute por eu pensar de um jeito e vocês pensar de outro. Isso ocorre um conflito. Mas às vezes isso é positivo. Porque se não tiver esse conflito, nós não podemos chegar ao entendimento e ter uma solução, até mesmo ter uma nova inovação, uma nova ideia. Por que nós estamos discutindo isso? Para que vai servir isso? Então, hoje em dia, o conflito ele é muito essencial nas organizações, tanto na vida pessoal. É isso.